Olá, eu sou o professor Marcelo e na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as porcentagens. As porcentagens que são tão usadas no nosso dia a dia. Dos assuntos de matemática, porcentagem é um dos mais utilizados até por pessoas que não gostam de matemática. Hoje nós vamos fazer uma abordagem ligando a porcentagem aos números racionais, mais especificamente às frações, e vamos ver como fica bem fácil calcular porcentagens utilizando frações. Uma calça custa R$100. Uma promoção oferece R$12 de desconto no pagamento em dinheiro. Qual é a porcentagem de desconto? Vamos utilizar esse problema então para a gente bater aquele papo inicial sobre porcentagem. Né? O que é porcentagem? Para que ela existe? Né? Como que a gente usa? Vamos começar pelo símbolo. O símbolo é esse aqui, ó. Né, que a gente vê bastante nas notícias, na televisão. São uma barra na vertical, duas bolinhas, uma de cada lado. Tem um significado histórico até chegar nesse símbolo. Mas o que representa uma porcentagem? Né? Porcentagem te dá uma ideia de tamanho, de quantidade, e ele expressa isso em apenas um número. Então, por exemplo, se eu falar 30% dos alunos de determinada escola são do sexo masculino. Né? A gente parte do princípio que a escola toda seja 100%. Então, se 30% são meninos, a gente já sabe que é menos da metade. Então, ela te dá essa quantidade, esse tamanho. A região norte do Brasil ocupa 45% do território todo. Então a gente sabe que é quase metade. Né? Não sei se é isso mesmo, tá? Estou dando só um exemplo. E aí nós vamos para os números. Né? O objetivo da nossa aula de hoje é a gente associar a fração e a porcentagem. Como que a fração pode ajudar a gente a chegar numa porcentagem, certo? Nesse problema aí, inicial, a calça custa R$100. O desconto que foi dado foi de R$12. Ele está perguntando, então quantos por cento a gente teve de desconto nessa calça? Repara que o nome porcentagem lembra muito o número 100. Né? Tem esse porcentagem, né? A cada 100. Então, quando o número é o 100, isso vai facilitar muito para a gente, porque a porcentagem vai sair de imediato. A gente já poderia responder aqui que um desconto de R$12 numa calça que custa 100 é exatamente 12%. Tá? Então vamos estudar um pouquinho essa relação porcentagem-fração. Olha só, quando eu vou associar uma porcentagem com uma fração, eu posso fazer da seguinte forma. No meu numerador, é aquilo que eu quero saber. Né? Esses R$12 de desconto, quantos por cento representa? E embaixo eu sempre vou colocar o total. Aqui eu vou colocar o total e aqui o que queremos saber. Queremos saber. Nesse caso do nosso exercício, que nós queremos saber quanto que R$12 representa em relação ao todo, que é 100. R$100 é o valor da calça toda. E aí saiu direto, porque quando o 100 está no denominador, ele significa exatamente isso, porcentagem. Então, 12 sobre 100 é a mesma coisa que 12%. E uma terceira forma da gente representar a porcentagem seria fazer a divisão. Você pega lá e divide 12 por 100. Você vai chegar no número 0,12. Então, são essas três formas de representação da porcentagem. A própria porcentagem com seu símbolo, uma fração com o denominador 100, ou a forma decimal, que é 0,12. Na prova da ETEC, Pedro acertou 39 questões no total de 50. Qual foi sua porcentagem de acertos? Neste segundo exemplo, ele diz de uma pessoa que prestou o vestibulinho da ETEC, e das 50 questões que tinha na prova, ele conseguiu acertar 39 questões. A pergunta é, quantos
da prova ele acertou. Então nós vamos seguir o raciocínio do exercício anterior. Eu vou criar uma fração, onde na parte de cima eu vou colocar o que a gente quer saber, o acerto dele, de 39 questões. Na parte de baixo eu vou colocar o total de questões, nesse caso, 50 questões. E a partir dessa fração agora eu vou tentar descobrir qual é a porcentagem. A gente já conversou em outras aulas sobre frações equivalentes, que são frações que, apesar de terem números, caracteres diferentes, elas têm o mesmo valor, elas representam o mesmo número. Tá? Conforme a gente viu no exercício número 1, se eu conseguir o número 100 no denominador, eu já chego na forma da porcentagem. E aqui está muito fácil de perceber que eu posso transformar essa fração de forma que eu fique com o número 100 no denominador. Para isso eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar denominador e numerador por 2. Na parte de baixo vai acontecer o que eu quero. Na parte de cima, 39 vezes 2, você vai achar o número 78. E aí eu tenho uma porcentagem prontinha. Isso aqui, 78 centésimos, é a mesma coisa que 78%. Então repare que uma pessoa que acerta 39 questões numa prova de 50, ela fez 78% da prova, que é uma boa porcentagem, né? Sempre lembrando que o 100% é o total. Certo? Se ele tivesse acertado as 50 questões, ele teria feito 100% dos acertos. Acertando 39, ele fez 78% de acertos. Então a porcentagem ela dá essa ideia para a gente, né? Bom, a prova só tinha 50 questões, mas o desempenho dele foi tal que, se a prova tivesse 100 questões, ele teria acertado 78, se ele mantivesse, né, a mesma proporção de acertos. Então, isso a porcentagem dá a leitura para a gente, né? Quando eu comentei no começo do vídeo, numa escola 30% dos alunos são meninos. Eu não sei quantos alunos tem na escola toda, não sei. Mas eu sei que a cada grupo de 100 pessoas dessa escola, 30 são meninos, 70 são meninas. Numa livraria, 40 unidades de um livro foram colocados à venda. No final de uma semana, 30 deles foram vendidos. Qual foi a porcentagem de vendas desse livro nessa semana? Neste terceiro exemplo, nós temos uma livraria que colocou 40 unidades de um certo livro à venda. Passadas uma semana, 30 desses livros foram vendidos. A pergunta é, qual a porcentagem de livros que foram vendidos? Mesma estratégia dos dois anteriores. Vou criar uma fração, onde em cima eu vou colocar o que eu quero saber, 30 livros, de um total de 40. Bom, nessa questão, a gente poderia até utilizar aquela estratégia do exercício anterior. Vou transformar minha fração de forma que o denominador fique 100. Acontece que nem sempre vocês vão encontrar um total que seja um divisor de 100, onde você vai chegar facilmente no 100. Aqui, por exemplo, o 40, para eu chegar no 100 numa multiplicação, eu vou ter que multiplicar por um número decimal, um número com vírgula, porque não tem número inteiro que multiplicado por 40, eu vou chegar no 100. Tá? Então esse exercício é que vai dar para a gente a estratégia que funciona em todos. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui serve para todos, serve para o primeiro exercício que nós fizemos, serve para o segundo e muito mais serve para esse, já que o 100 não está tão evidente para chegar aqui. O que a gente vai fazer? Em aulas anteriores a gente viu também que toda fração ela é uma divisão. Tá? 30 sobre 40 significa também 30 dividido por 40. Então é isso que nós vamos fazer. Tá? Nós vamos dividir 30 por 40 e vamos ver quanto dá. Primeira coisa, para fazer essa divisão, eu posso simplificar essa fração por 10. Eu posso dividir em cima por 10 e embaixo por 10. Vai ficar 3/4. E aí o que eu vou fazer? Eu vou
dividir 3 por 4, que fica mais fácil que 30 dividido por 40. Então, vamos lá, 3 dividido por 4, 3 é menor que 4, a gente acrescenta um zero, começa a nossa conta com 0, o 4 cabe 7 vezes no 30, 7 vezes 4, 28, para 30 sobra 2. Acrescenta um zero, não precisa mais da vírgula. Quantas vezes o 4 cabe no 20? 5 vezes. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então o resultado da nossa conta é 0,75. Para eu transformar esse 0,75 na linguagem de porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Pensa bem, se eu fizesse 0,75 sobre 1, só vou fazer com o dedo aqui, seria uma fração. Eu multiplico em cima e embaixo por 100, eu vou ficar com o denominador 100, certo? Então, sempre que a gente usar essa técnica, você divide o numerador pelo denominador, acha qual é o número decimal e depois você vai multiplicar esse número decimal por 100, que é o número-chave das porcentagens. Isso aqui vai dar 75%. Multiplicar por 100 é muito fácil. Se o número tiver vírgula, a vírgula anda duas casas. Por isso que o 0,75 virou o número 75. A vírgula deixou de existir porque ela veio para o final do número. E aí ela não existe mais. Então, o que significa? Já que vendeu 30 livros em uma semana de um total de 40, significa que vendeu 75% das unidades. Quanto ainda falta para vender? 10 livros. Esses 10 livros representam 25%, que é o que completa para chegar no 100. Ok? Algumas porcentagens são bem convenientes, por exemplo, 50% é metade, 25% é um quarto. Por que eu digo isso? Porque às vezes, se a gente quisesse saber 50% de alguma coisa, já posso fugir um pouquinho desse método, pego o número e divido por 2. Eu quero achar 25% de alguma coisa. Posso fugir desse método, pego o número e divido por 4. É isso aí, galerinha. Gostaram da aula de hoje? Então, nossa aula, resumindo aqui para finalizar a nossa conversa, ela foi elaborada no sentido de você ter os números e buscar a porcentagem. Em aulas futuras, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos ter a porcentagem e vamos querer chegar na quantidade. Ok? Um abraço a todos e até o próximo encontro.